Expressão na moda. Refere-se à maneira como ela atua na linguagem para comunicar ideias, sentimentos, identidade e valores. A moda vai além das tendências, tornando-se uma forma de autoexpressão e um reflexo dos movimentos culturais e sociais, transmitindo informações sobre personalidade, emoções e pertencimento a um contexto cultural. Moda sempre foi, porque a moda é uma forma de expressão. Isso aqui é moda, mas não é modismo, entendeu? É isso. Entre arquibancadas e passarelas, nasceu um movimento que ressignificou a maneira de se vestir, o blokecore. Inspirado na estética dos torcedores britânicos dos anos 90, ele transformou as camisas de futebol em ícones do cotidiano, ultrapassando fronteiras do esporte. Mais do que um estilo, o blokecore é uma atitude, a mistura entre nostalgia e contemporaneidade, tradição e reverência. Vestir uma camisa pode ter diversos significados: torcer por um time, representar alguma ideologia ou apenas achar aquela peça bonita. Então, acho que nesse momento o Zara, Gucci já não tá mais com nada, né? As camisas antigas, principalmente dos anos 90, manga longa, assim, elas são as mais estilosas e muito mais caras ainda do que essas lojas de convencionais de roupa, né? Então acho que elas estão dominando, tá muito bonito mesmo esse estilo retrô. Ele se tornou uma comunidade, um estilo de vida. Com esse movimento, vieram a tendência do famoso blokecore, né? Que nomearam uma coisa que brasileiro já fazia há muitos anos atrás, né? Nas favelas, enfim. Brasil como um todo. E com essa oportunidade, a década de 90 ela ficou muito em evidência de novo, né? E a Umbro teve o seu auge na década de 80, 90. Trazendo algumas peças icônicas, sendo traduzidas como itens de lifestyle hoje em dia. Então, hoje a principal tagline da Umbro virou o futebol na moda e a moda no futebol. Com essa reinterpretação, né, do uso das camisas antigas, nos deu algumas oportunidades de fomentar o nosso streetwear casual urbano. Fazendo releitura de peças que foram super virais, super itens de desejo, objetos de desejo, de consumo na década de 90, como tracksuits, como jerseys, camisas de time no geral, enfim. E hoje em dia a gente vem tentando fazer releituras desses materiais. Isso cria um vínculo muito próximo com o nosso consumidor final, que não é um cara que está comprando só um produto, sabe? Ele está literalmente abraçando uma memória afetiva, ele está literalmente fazendo parte daquilo, ele tem uma sensação de pertencimento muito grande em relação àquilo. Blokecore é a nova tendência do mundo da moda. O estilo consiste em unir a forma de se vestir no streetwear com camisas de time. O movimento tem encantado jovens de todos os gêneros e ganhou espaço em passarelas e desfiles, como a Paris Fashion Week. Com essa normalização do blokecore e tal, eu acho que essa descriminalização ela vem acabando cada vez mais. Com a ruptura de padrões presente novamente, se tornou um item de moda. E a gente viu diferentes representações dessas camisetas se tornando itens de moda, assim, sabe? Então, a gente teve a Semana de Moda de Paris com a Alessandra Ambrosio usando a camiseta do Grêmio, sabe? Então, esse tipo de coisa meio que foi afastando o preconceito que tinha em cima da camiseta de time, assim, sabe? E se tornando um item de moda, se tornando um item de lifestyle, se tornando um objeto de desejo. Acho que essas práticas, esse entendimento a partir das redes sociais, principalmente, de influenciadores criando conteúdo sobre, de publishers de moda falando sobre a alta das camisetas de time, rompeu um pouquinho com esses preconceitos e fez com que o movimento do futebol se curvasse a isso, né? Entendesse que o futebol faz parte da moda e a moda faz parte do futebol. A oportunidade, às vezes, é esses eventos você achar camisas num preço legal. Lógico, você vai achar super raras, históricas, de valores absurdos, mas nesses eventos, às vezes, você acha aquela camisa que você estava procurando por uns 100, 80, 90 reais, que é uma oportunidade de você achar. Mas, cara, eu acho... E não é só aqui no Brasil. Às vezes o pessoal entra nessa discussão de... camisa no Brasil tá muito caro. Lá fora, às vezes, tá mais caro que aqui. Então, é um movimento
internacional que as marcas estão super valorizando. É o ponto negativo do colecionismo virar moda. A grande virada de chave foi a partir do momento que as marcas entenderam o tamanho da oportunidade que tinham na sua frente. Criaram um senso de comunidade através de equipes de futebol. Camisas de time sempre foram uma forma de expressão e representação de ideologias. E após o momento em que entraram no universo da moda, o senso coletivo de pertencimento foi instigado no público, principalmente quando grandes personalidades aderiram ao estilo. Outro caso, a collab do PSG com a Jordan fez muito sucesso e a gente sempre tentava acompanhar nas redes sociais. Normalmente as camisas vazam antes, né? E dependendo de como o público reage, a gente já tentava antecipar isso e comprava algumas camisetas para estoque. Então, tamanho G, assim, que era o mais padrão, a gente sempre comprava algumas, deixava em estoque. E outra coisa também que a gente usava pensando nisso eram cantores, artistas que às vezes saíam com alguma camiseta, por exemplo, sei lá, o Travis Scott, pessoas influentes na moda que às vezes usavam alguma camiseta de time e as pessoas se inspiravam, também dava muito certo já fazer um estoque dessas camisetas. Mas a gente tem o exemplo do Koala Festival também. Então, o Koala Festival é um festival totalmente brasileiro, com 100% de brasilidade no festival. E a gente entendeu uma vez que a música faz parte da comunidade do grupo que a gente quer conversar, que a gente quer consumir. Ou melhor, que a gente quer conversar, que querem consumir a Umbro. Então a gente fez uma colaboração com o Koala Festival. O Koala Festival é um festival muito grande, só que ele é totalmente focado no Brasil, na brasilidade. E aí a gente fez uma colaboração totalmente disruptiva, totalmente diferente. Eram duas jerseys, né? Uma de manga comprida e outra de manga curta, né? A gente chamou de casa aí fora, né? E na Off 1, Off 2, Home Away. E aquilo se tornou uma representatividade do público que ama a música brasileira, sabe? Que ama a brasilidade, sabe? E o futebol, a música, eles fazem parte da essência do brasileiro, sabe? Nos anos 90 e 2000, elas já eram usadas como peças de moda nas periferias, muito antes de se tornarem tendências globais. Era uma forma de expressão, seja para mostrar o amor por um time, representar o time da comunidade, ou simplesmente porque era assim que se sentiam bem. Rappers, MCs e artistas de origem periférica sempre carregavam essas camisas em seus shows, clipes e apresentações. Usavam porque era o que representava de onde vieram, porque vestiam como os seus, porque podiam usar o que gostavam, sem seguir os padrões impostos. A do Charlie Brown é interessante, eu gostei das todas, né, que lançou, principalmente da limitada. Só que a limitada poderia ser menos limitada, né, um pouco mais acessível ali para todo mundo, vai ficar uma coleção foda. Brown, eu gosto de acreditar que talvez seja um dos grandes cases de furar bolhas dentro do futebol, assim, sabe? Porque aqui no Brasil, principalmente, e eu acho que no futebol como um todo, o futebol ele é muito arcaico, sabe? Então, os clubes que eles quebram barreiras, eles hoje, né, é muito claro isso, que o impacto disso dentro e fora de campo ele é gigantesco, né? Então, você tem diversos exemplos aí, desde a parte administrativa até a parte criativa, de que foram reflexos de muito retorno positivo. Então, sei lá, um exemplo recente, a camiseta preta do Corinthians All Black, enfim, que esgotou a edição torcedor, que era um item de mais de R$700. As collabs ajudavam bastante nas vendas. Então, um grande exemplo foi do Santos com o Charlie Brown, né? Então, a gente vendeu muita dessas camisas porque as originais eram limitadas, né? Era de difícil acesso, um custo mais alto, e pra gente era o mesmo custo. Então, a gente teve muita procura dessas camisetas, não só pessoas amantes do futebol, mas também fãs da banda, o pessoal do skate,
da música também. Então é uma camiseta que meio que estourou a bolha, né? E a gente vendeu bastante. Também teve uma que nunca nem existiu, mas foi um protótipo que fizeram e eu não sei como, mas ficou famosinha, que era com Racionais também. Outra que a gente vendeu bastante pelas pessoas não saberem onde comprar, né? Então a gente acaba divulgando e as pessoas que nem sabiam da existência acabam se interessando. Foram 2 grandes exemplos de coleta. Mas foi só em 2022, com a chegada da Copa do Mundo do Catar, que o blockcore se firmou como tendência e ganhou uma nova vertente ainda mais forte. O jeito brasileiro de usar camisas, com a da seleção, um shorts jeans e um chinelo no pé. Virou febre no mundo inteiro. Foi aí que surgiu o chamado Brazilian Core, um estilo inspirado diretamente no jovem da periferia brasileira, agora desfilando nas ruas de cidades ao redor do globo. Para aproveitar esse hype, né, que o Brasil tava na época, tava todo aquele Brasil Core, né? A gente pensou em fazer um ensaio fotográfico. Então a gente chamou vários amigos para ser modelo mesmo. E a gente usou tanto camisetas atuais como protótipos, como essa que eu falei, e até camisetas retrô que a gente tinha. Então desde da Copa de 94 até a camiseta atual da seleção. E se no futebol o Brasil não conquistou o mundo, na moda lançamos a tendência daquele ano. A febre foi tão grande que a maneira de enxergar camisas de futebol mudou. Elas deixaram de ser apenas parte do uniforme esportivo e passaram a ocupar um espaço definitivo na moda. Cada lugar do mundo começou a criar sua própria forma de usar camisa de time, reiterando a sua maneira, o que nasceu nas quebradas brasileiras. Sou super defensor que camisa de time é camisa pra sair, é camisa de rolê. A primeira vez que eu saí com a minha namorada, eu tava com uma camisa da Sampdoria e ela nem devia saber que era camisa de time. Então, direto, eu falo da cultura blockcore, que agora tem até o nome e tudo mais. Eu acho que camisa de time dá pra você compor um look legal, você sair com a camisa, não só pra ir pra um jogo, mas você saber o valor que a camisa tem e o pessoal tá começando a respeitar que tem um estilo, tem um valor. Você sai com uma camisa histórica, às vezes a galera que nem curte futebol procura camisa de time pra sair, e eu sou defensor disso daí ao máximo, que, mano, camisa de time você pode ir pra qualquer lugar e serve até pra ir pra um casamento, tem camisa que se encaixa. É saber montar o look também, tem camisa que é nada a ver. Você colocar a camisa com chinela bermuda, às vezes numa ocasião não vai ter sentido, mas tem lugar que faz sentido.